macabre affair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me. Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou Kátia de Gaia, para quem não me conhece. Este é o programa Fator Paranormal, capítulo 103, e eu estou aqui descrevendo para vocês a minha trajetória dentro da espiritualidade e da paranormalidade. Como você já vem acompanhando aí nos últimos capítulos, eu estou descrevendo a minha participação no programa Os Paranormais, que foi o primeiro reality que aconteceu em 2014 no SBT, com Celso Portiolli, que foi maravilhosa a minha experiência. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a prova do crime, que foi a prova, né, que vocês têm acesso sempre por último nas semifinais. Que essa prova, eu tive um problema muito sério nela. E eu quero dividir com vocês, porque, claro, isso não é um produto bruto, porque foi uma coisa que não foi colocada dentro do programa, e eu quero dividir com vocês, assim, de primeiríssima mão. Só os mais chegados sabem o que aconteceu. Esta prova, ela foi numa periferia, e foi um crime assim hediondo, muito triste, né? Onde um primo assassina a prima, que é uma criança de 9 anos, me parece que na época, e ela foi degolada, né? E ela foi muito judiada, esta menina, por uma questão de inveja, né? Porque os familiares tinham essa garota e o primo tinha muita inveja e ele veio de um determinado estado para morar com eles e ele não aguentava esse tipo de questão, né? Que a menina era muito bem cuidada. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui com vocês. Um minutinho que nós já vamos dar sequência. Ao vivo é assim. Melhorar aqui o volume. Então, o que aconteceu? No meu momento de ir para esta prova, que nós ficamos sempre num outro local, né? Existe um local onde nós ficamos aguardando a prova acontecer e somos separados à medida que cada um ia participando. Terminou a prova, ele ia para um outro cômodo, para um outro local, e nós éramos vigiados. Então, eu me lembro que esta prova eu fui conduzida e era bem longe entre a locação onde nós ficávamos e a prova. Então, o que aconteceu? Eu entrei na van, eu sentei na van e a van começou a seguir. Esta van, ela ia devagar, mas chegou um determinado momento que eu cheguei para a pessoa que estava comigo, que era a produtora e o motorista da van, mas eu estava vedada e também com os ouvidos tampados. E ela disse, eu disse assim para ela, que eu comecei a passar mal, uma aflição, um nervosismo, e eu fui dizendo assim: nossa, nós estamos num lugar onde já teve muitas chacinas, eu estou ouvindo gritos de socorro, de pedidos de socorro, eu ouço tiros, eu ouço muito choro. E assim eu fui pelo caminho, mas num determinado momento me deu um surto de pânico que me faltou o ar. Eu pensei que eu fosse desmaiar de tão mal que eu passei. Gente, eu não desejo para ninguém o que eu passei naquele momento. E pedi que a van parasse, porque eu precisava de uma água, eu precisava respirar um ar puro, alguma coisa. E aí eu disse assim: e vocês podiam, por favor, parar de andar de marcha ré, porque tá me dando uma azia, né? Uma vontade de vomitar mesmo, e sentindo todos aqueles mal-estares. Aí pararam. E aí a produtora me disse assim: nós não estamos andando de marcha ré, nós não estamos de ré. E o motorista confirmou. Gente, mas eu passei muito mal. Aí eu comecei a chorar, eu tive assim uma crise mesmo de pânico. E quando eu cheguei no local da prova, eu tinha chorado bastante, né? Então eu estava assim toda
assim, minha maquiagem tinha sido desfeita, tal. E quando eu cheguei, comentaram com o Celso me perguntou se eu gostaria de não fazer a prova, fazer por último, né? Que outro viesse, que tudo bem que eu ficasse recomposta, né? Porque eu senti um sufoco. Gente, subia a minha impressão é que subia sangue para a garganta. Era uma coisa muito estranha. E eu não conseguia falar direito. Eu estava muito, muito, muito contaminada por energias N's do local. E aí, eu disse para o Celso que não, que eu ia ter que fazer de qualquer jeito, que eu pudesse tomar um copo d'água, me refazer um pouquinho, que eu não ia atrasar muito, mas que, por favor, considerasse esse meu momento, mas que eu ia fazer a prova. E quando eu disse que eu estava bem, eu fui para a prova, né? E uma coisa que eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a fazer a prova, que eu coloquei as cartas, mas eu fui reconhecer o ambiente mesmo, essa sensação de sufocamento, de medo, né, pegando na garganta, foi muito forte. E quando eu comecei a tirar as cartas, eu olhei para trás, tinha uma escada em caracol e tinha uma criança ali. Tanto que eu digo assim, eu não sei o que esta criança está fazendo aqui. Não era a criança que saiu nas cartas, e sim a criança que estava ali embaixo da escada caracol. Então foi uma coisa assim muito estranha, muito interessante que aconteceu. E assim, eu falei sobre a inveja, eu falei sobre a família, eu falei sobre uma série de coisas que apontavam de fato esta questão. Mas eu não cheguei a inserir ou estar dentro do crime, porque eu já estava emocionalmente bem comprometida, compreendem? Então foi uma prova que eu não tive uma performance fantástica e por isso não pontuei muito. E esta prova foi exatamente a base de que se eu continuasse no programa ou não. E infelizmente eu tive mesmo este comprometimento, não foi uma desculpa, mas eu me senti feliz porque eu cheguei na questão, né, de que existia um homem que realmente trouxe essa infelicidade, que havia a morte de uma criança, uma mãe muito em sofrimento, por inveja, enfim, muitas coisas que foi abordadas. E para vocês que não viram este capítulo, é a semifinal que eu participei e está lá registrado muitas coisas muito interessantes. Então aqui é o final destes capítulos, né, onde eu descrevo a minha paranormalidade dentro deste reality, que foi um marco na minha vida e na vida de muitos que assistiram e que também participaram. Para você que conhece o meu trabalho, ótimo, mas você que não conhece, www.soldegaia.com.br. Convido vocês também a conhecerem, aí se inscreverem no canal do Cron TV e principalmente conhecer o meu canal, o Sol de Gaia. Combinado? Gratidão imensa. Este é o programa Fator Paranormal. Até o meu próximo capítulo. Are you going to sky?